Pois se continuarmos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Eu separei esse versículo em 5 pontos e eu vou explicar cada ponto para vocês, beleza? Aqui tá falando, pois se continuarmos a pecar de propósito, esse de propósito é algo intencional. Então aqui tá falando de um pecado que ele é intencional. É praticamente impossível a gente ficar isento de todos os pecados, porque só de pensar a gente já peca. Mas o pecado, ele é uma escolha. Ninguém nos obriga a pecar, ninguém nos obriga a mentir, a fazer algo que não agrada a Deus. Isso a gente escolhe fazer, entende? Então a gente tá escolhendo fazer algo que não agrada a Deus. Segundo ponto, o versículo vai falar, pois se continuarmos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade. Se a gente continua pecando, depois de conhecer a verdade, é como quando a gente fala pra alguém que a gente não gosta de algo e a pessoa continua fazendo. Por exemplo, eu falo pra minha amiga, eu não gosto que você faça esse comentário sobre mim na frente dos outros. E daí a pessoa vai lá e continua fazendo, e continua fazendo, e continua fazendo. Isso não é cansativo? Isso não é, não chateia a gente? E a gente faz isso com Deus, o que torna a gente hipócrita. Porque na Bíblia, tá falando tudo que Deus quer que a gente faça e o que não quer que a gente faça. Tá falando que tudo que agrada a Ele e o que desagrada a Ele. Então, quando a gente peca, a gente tá fazendo algo que não é da vontade de Deus, que chateia Ele. E a gente tem plena consciência disso. Só que a gente não tá se importando. A gente só tá, não tá ligando, isso é muito perigoso, a não ser que você não se importe com a opinião de Deus, mas se você se importa com a opinião de Deus, isso é meio perigoso, você tá pecando assim, deliberadamente. Em Tiago 1, 23, 24 vai falar assim, pois aquele que ouve a palavra e não a pratica, é como alguém que acabou de se olhar no espelho e esqueceu o seu próprio rosto, nem se lembra como é. Então, quando a gente fica pecando, a gente tem a palavra, a gente estuda a palavra, a gente ouve a pregação, mas a gente continua pecando, a gente, não tem identidade, a gente não sabe quem a gente é, porque a gente fica se perdendo, entende? Terceiro ponto, pecar é questão de escolha. Não existe esse negócio de, eu menti sem querer, eu caí com meu namorado sem querer. Não existe isso. Isso você escolhe, é algo planejado, porque é algo intencional. Mas tem uma coisa que pode afetar as suas escolhas, que é aquilo que você consome. Aquilo que você consome molda você, molda quem você é. Então, por exemplo, eu já tô querendo fazer alguma coisa com o meu namorado, já tô sentindo vontade de fazer alguma coisa com o meu namorado. E aí eu vou lá e começo a escutar música apelativa, música que vai falar sobre sexo explícito, essas coisas assim. Aquilo vai começar a ser normal pra gente e daí a gente não vai se importar, a gente vai ficar fraco e a gente vai acabar fazendo com o nosso namorado. Não que por causa da música a gente vai fazer, mas isso influencia a gente, influencia quem a gente é, Porque isso começa a ser normal. Então, mesma coisa para as coisas de Deus. Se a gente tá lendo a Bíblia, se a gente consome a Bíblia, eu tô deixando a Bíblia me moldar, a palavra de Deus e Deus me moldar, eu não vou sentir vontade de pecar. Eu vou ficar mais resistente ao pecado e eu vou ter aversão ao pecado, eu vou sentir nojo de pecar. Mas é porque isso aqui tá me moldando, entende? O que a gente tá deixando moldar a gente? Será que eu tô me deixando ser moldada pelo mundo ou pela palavra de Deus? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com aquilo que a gente consome, porque aquilo que a gente consome vai influenciar sim nas nossas atitudes. Então se a gente quer parar de pecar, a gente precisa abrir mão de coisas que nos levam a pecar. Por exemplo, eu tô com esse perigo de cair com o meu namorado. Então eu vou parar de escutar música que vai me dar vontade de fazer algo com o meu namorado. Ou então eu vou parar de ficar de um jeito com o meu namorado que não vai me influenciar a ficar com ele. Por exemplo, eu ficar muito de grude com ele, ficar deitada com o meu namorado. Tem muito mais chance de você cair assim do que se você tiver comportadinha, né? O que eu tô querendo dizer é o quê? A gente tem que cortar na raiz aquilo que tá levando a gente a pecar. Por exemplo, Eva. Era pecado Eva falar com a cobra? Não, era pecado ela comer da maçã. Mas ela foi dar ideia pra cobra. Então esse que foi o pecado dela, não ter cortado o mal pela raiz. E comer da maçã também foi o pecado dela, né? Mas ela não cortou o mal pela raiz e aí deu no que deu. E aí, o que tá consumindo você? O que tá te moldando? Quarto ponto, né? Se a gente pecar simplesmente porque a gente gosta de pecar ou porque a gente sabe que Deus vai perdoar, não tem mais sacrifício
que possa salvar nossa vida. Porque se Jesus morrer na cruz não foi o suficiente para parar de te fazer pecar, não tem mais nada que a gente possa fazer. Então, a partir disso, depende somente da sua decisão. A sua salvação depende da sua decisão. O que você vai escolher fazer? Porque Deus já fez tudo que Ele podia fazer pela gente, né? Ele entregou o Filho dele. E daí, o que você está fazendo com isso? Você está decidindo se entregar para as coisas do mundo ou se entregar para Ele de verdade? O que nos leva ao quinto ponto. Cuidado para não abusar da graça e do perdão de Deus. Tem pessoa de mente fraca que peca deliberadamente e fica com aquele pensamento tipo assim, ai, não tem problema, Deus vai me perdoar, Deus perdoa, Deus perdoa. E daí continua pecando, porque sabe que Deus vai perdoar. E Deus definitivamente não se agrada com isso. E geralmente, pessoa que tem esse pensamento dificilmente se arrepende genuinamente para receber o perdão. Então, dito isso, tem 2 pontos. Primeiro, suas ações geram reações. Então, se você peca, você vai ter a consequência disso. Tudo que você faz vai ter uma reação, sendo bom ou sendo ruim. Mas a reação do seu pecado vai ser algo ruim. Então, mesmo que Deus perdoe, você vai ter que lidar com a consequência desse pecado. Por exemplo, alguém que matou outra pessoa. Deus perdoa ela, só que ela não está livre de estar condenada à prisão. Ela vai ter que continuar presa. Mas mesmo Deus perdoando ela. Ou, por exemplo, alguém que engravida na adolescência. Deus vai perdoar, óbvio, essa pessoa, essa menina, né? Só que ela não tá livre agora da consequência que ela vai ter, de ter perdido a juventude dela, de ter perdido a adolescência, né? Abrir mão de muitas coisas da vida dela, porque agora ela vai ter que focar para uma criança e provavelmente ela não vai ter estrutura, vai ter base, né? Tipo, não tem nada numa adolescente, entendeu? Então Deus perdoa ela, mas ela ainda vai ter que lidar com essa consequência. Segundo ponto pode ser tarde demais. A gente não tem todo o tempo do mundo. Então, esse pode ser tarde demais, né? 2 setas assim. Primeiro ponto. Eu posso pecar hoje e falar, vou pedir perdão para Deus hoje à noite. E eu posso morrer à tarde. Isso acontece. A gente acha que não acontece, mas acontece. Tem uma hora que vai ser tarde demais. Tipo assim, a gente sempre fica adiando e depois já era. Entendeu? E a segunda setinha pode se dar demais porque a gente fica com esse pensamento de Deus perdoa e fica pecando, que vai chegar uma hora que a gente vai estar tão afundado no pecado que a gente não vai conseguir sair, porque a gente já vai estar distante da glória de Deus, da presença de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus, entendeu? Então, se a gente ficar pecando e não se arrepender, pedindo perdão, mas não se arrependendo genuinamente, a gente vai estar tão afundado nisso que vai ser muito, muito, muito difícil a gente sair. Então, para concluir, Deus já fez tudo que Ele podia fazer pela gente. O resto é por nossa conta. É nossa responsabilidade. Qual que vai ser a minha decisão? O que eu vou deixar me mudar, né? A minha decisão vai ser continuar pecando, dando liberdade para o pecado? Ou vai ser focar em Deus, aprender mais da palavra e viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que está na palavra? E também o que eu vou deixar me moldar? Será que eu vou conseguir cortar o mal pela raiz? Foi isso, minhas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje e um beijo.